Glória a Deus. Shalom, meus irmãos, uma boa noite a todos. Shalom para os irmãos também que vão nos acompanhar aqui essa ministração pelo nosso canal do YouTube. Que você seja muito bem-vindo e que a sua vida também seja edificada pela palavra do Senhor. Amém? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Rony e vamos ao que interessa, compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Nós temos bastante coisa, né? E eu tenho um tempo a cumprir. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós começarmos aqui, eu quero orar pelos irmãos, orar aqui por toda a oferta, dízimos, primícias, ao qual os irmãos têm devolvido ao Senhor através desse ministério, ou também aqueles que têm devolvido através de outro ministério. Né? O importante é que você esteja cumprindo com este princípio, porque você faz isso ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo favor, pelo benefício que o Senhor tem nos dado, poder estar no Senhor, ter vida e vida eterna, vida em abundância. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de podermos devolver aquilo que é seu, podermos ofertar, primiciar, cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem nos deixado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quero apresentar aqui todas as ofertas, dízimos e primícias, tudo aquilo que os irmãos têm entregado ao Senhor. Peço, Pai, que toda a bênção, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar na vida daquele que te obedece, aquele que cumpre com a tua vontade, que seja sobre os irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, segunda-feira, né, para quem não estava aí, nós tivemos uma maratona bíblica e falamos aqui alguns assuntos bem interessantes, né, acredito eu. E eu gostaria de hoje trazer aqui novamente esses textos, mas quero trazer aqui um ponto de vista um pouquinho diferente para os irmãos. Eu acredito que no final a gente vai ter uma compreensão a respeito de quem que nós precisamos buscar, que, claro, que nós sabemos que aquele que nós temos que buscar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas, mas que a gente coloque em prática. E também nós vamos ter a certeza que todas as coisas podem mudar, o tempo pode mudar, os ciclos podem mudar, mas a fonte de vida, aonde nós buscamos e nos apoiamos, será sempre o mesmo lugar. Amém? Abra sua Bíblia lá comigo em Amós, lá no Antigo Testamento, tá? Para ficar fácil a localização lá, você vai encontrar aí Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, vai encontrar aí também Oséias, Joel, e você vai chegar em Amós. Amém? Então, fica bem pertinho de Daniel, um pouquinho para frente. Depois de Daniel, você vai encontrar aí Oséias, Joel e vai chegar em Amós. Fica bem fácil para você encontrar esse endereço. Amém? Capítulo 4, a partir do versículo 6, todo esse texto aqui em Amós, você vai ver que o Senhor aqui ele está chamando, repreendendo o povo, que o povo anda um pouquinho desviado, né? Diferente dos tempos de hoje. Hoje o povo já está alinhado com o Senhor, graças a Deus. Mas naquele tempo o pessoal era desviado, né? E o pessoal estava fazendo algumas coisas lá que desagradavam ao Senhor, e o Senhor, como sempre, o Senhor ele usa, né, os seus profetas. Até a própria Bíblia diz que ele não fazia nada sem antes ele anunciar pelos seus servos os profetas. E aqui a partir do versículo 6, o Senhor ele vai estar trazendo um pouquinho de uma correção e também trazendo revelação, né, do que ele gostaria que o povo tivesse como atitude, que o povo fizesse. Olha só, ele diz assim no versículo 6: Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. O que ele está falando que limpeza de dentes? Ou seja, falta de alimento. Tá? O povo, ele fez com que o povo ficasse sem alimento. Falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. E também retive de vós a chuva, quando ainda faltaram 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade e que não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Então 2 ou 3 cidades andaram errantes, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com
queimaduras e ferrugem, quando vossas hortas e vinhas e vossas figueiras cresceram, foram devoradas pela lagarta. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Eu enviei a peste entre vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada e levei os vossos cavalos, e fiz subir as vossas narinas o mau cheiro dos vossos campos. Contudo, não retornastes a mim, diz o Senhor. Derrubei alguns dentre vós, contudo, é como Deus derrubou a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te para encontrares com o teu Deus, ó Israel. Pois eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem a qual seja o pensamento. O que faz da manhã trevas e que pisa sobre os lugares altos da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Irmão, isso aqui é um texto muito forte, tá? Muito forte. Mas o Senhor aqui nos chama a atenção primeiro, né? Para nós que às vezes pensamos que tudo é demônio, nós temos que dar uma repensada. Por quê? Irmãos, não é porque nós estamos em Cristo que nós não podemos sofrer disciplina da parte de Deus. Muitas vezes é o Senhor enviando os seus servos para nos disciplinar, para nos corrigir. Ou seja, se um pai fizer tudo o que o filho quer, como que esse filho vai crescer? Mimado. Então, o pai, ele não te dá o que você quer, ele dá para você o que você precisa. Você, como pai, sabe o que o seu filho precisa. Ou aquele que depende de você, você sabe o que ele precisa. Então, você não dá o que ele quer. Então, o Senhor, ele vai usar de todas as escrituras, ele vai nos mostrar que ele usa de toda e qualquer situação para nos corrigir. Só que essa correção do Senhor, qual que é o objetivo? Que deixou claro nesse texto. Tornar a ele, se voltar para o Senhor. Então, aqui nesse texto, apesar de ser um texto muito forte, nós vemos que Israel sofreu por causa desse comportamento, mas nos deixa como lição que muitas vezes coisas que acontecem ao nosso redor ou coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes nós pensamos, meu Deus, o diabo se levantou. Não, irmão, até pode ter sido ele que se levantou, mas você tem que primeiro perguntar o porquê que ele se levantou, ou por que que ele está agindo. Será que a ordem partiu dele mesmo, veio da vontade dele mesmo vir contra mim? Ou será que foi o Senhor que enviou para a minha correção? Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, que vai funcionar com um jejum e oração. Você expulsa, você cessa, você encerra os ciclos. Agora, tem coisas na nossa vida que só vai funcionar com obediência. E a disciplina você só resolve com obediência. Não há outra ferramenta. Não adianta jejuar, não adianta expulsar demônio. Irmãos, não adianta. Aqui o Senhor, no final, ele diz assim: o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Como que você vai se levantar em guerra contra o Deus dos exércitos? Quem que vence uma batalha contra ele? Ninguém. Então, como que você pode, digamos assim, amenizar as suas consequências? Obedecendo, irmão. Então, aqui o Senhor nos chama a essa atenção. A intenção do Senhor com toda essa correção é nós nos voltarmos para Ele. E aqui agora eu vou falar de 3 situações. Essa aqui é uma situação, tá? De um povo, ao qual era um povo já maduro, um povo que já conhecia Deus, sabia de tudo que Deus tinha feito, de como o Senhor tinha tirado o povo do Egito com mão forte, tudo o que o Deus tinha executado sobre os deuses do Egito. Então, um povo que já era um povo que sabia que Deus ele serviu, que Deus eles pertencia. Era um povo maduro. Amém? Então, grave isso na sua mente, sobre esse texto ser uma chamada de atenção que o Senhor ele usa as situações para nos corrigir, mas essa correção tem uma função. Claro que além dela nos amadurecer, mas a principal função é de nos voltarmos para o Senhor. Amém? Vamos voltar agora no Novo Testamento e vamos voltar naquele texto lá onde que nós
falamos na segunda-feira. Irmãos, na segunda-feira nós não estamos gravando aqui a reunião, nós falamos um pouquinho aqui também sobre alguns processos, né? Falamos sobre Deus nos conhecer, Deus nos chamar desde a eternidade, né? Falamos sobre Salmo 139, Salmo 139, que o Senhor ele escreveu sobre todos os nossos dias antes mesmo de que um dos dias viesse a existir, Salmo 139, se não me engano, acho que é a partir do 16, tá? Falamos sobre Romanos também, Romanos capítulo 8, ao qual o Senhor nos chamou, o Senhor nos predestinou. Por quê? Porque o Senhor nos conheceu antes. Aquele que ele conheceu antes, está lá escrito em Romanos. Então, ele nos conheceu antes desse tempo. Então, eu creio, irmãos, que as decisões tomadas acerca dessa vida na terra foram tomadas ainda na eternidade. Amém? Então, foi todo esse assunto abordado na segunda-feira. Falamos aqui também em Lucas, capítulo 8. Peço que vocês abram sua Bíblia ali. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre todo esse capítulo em geral. Porque todo esse capítulo em geral de Lucas 8, ele nos dá um processo de amadurecimento, mas ao mesmo tempo é, de, de ser simples, de nos tornar como crianças. Amém? Vamos ler ali? No início do capítulo, eu quero chamar a atenção para todos vocês, porque muitas vezes nós podemos pensar que nós não temos um ministério. Ah, mas eu não sou pastor. A palavra ministério, ela significa trabalho. Trabalho. Se você é alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo, ou seja, agora você é um trabalhador de Cristo. Então você tem um ministério, o qual é com você e o Senhor. Pode ser o ministério no seu lar, pode ser no seu trabalho, pode ser na escola, na faculdade, depende, é onde o Senhor te colocar, você é um trabalhador dele para o reino. Então, ali está se tratando de ministério. E quando nós olhamos aqui no início do capítulo 8, você vai ver que ele está falando aqui de três tipos de pessoas. Olha só, versículo 1. E aconteceu que depois disso, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com eles, e certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, ao qual saíram 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com os seus bens. Amém? Então nós vemos aqui três tipos de pessoas. Cristo pregando as boas novas, exercendo o seu ministério. Vimos os discípulos e pessoas, né, no caso aqui, mulheres, que ao serem libertas, serviam com os seus bens. E isso, quando eu li isso aqui, o Senhor me trouxe uma reflexão sobre em relação ao ministério. Porque, irmãos, olha só, você no seu ministério, aonde você está, você tem pregado o reino, anunciado o reino? Segundo, assim como Jesus, você tem feito discípulos? E terceiro, você tem libertado pessoas? E essas pessoas sendo libertas, elas estão investindo e crendo naquilo que você está fazendo? Ah, mas eu não vivo para pregar a palavra. Irmãos, entenda, aonde você estiver, você manifesta o reino. E aonde você estiver, você pode sim e deve fazer discípulos. E eu tenho certeza que a pessoa que recebe Cristo através da sua vida, em algum momento ela vai investir naquilo que você está fazendo. Ou ela vai ser grata, ou você vai dar uma continuidade em discipulado, ou se ela não investir em você, ela vai investir em outras pessoas. Isso também é investimento, porque o investimento aqui é para o reino. Quando estavam falando aqui que estavam investindo, essas mulheres que sustentavam o ministério, não era para sustentar Jesus, era para sustentar a pregação do evangelho, do reino. Então, irmãos, você pregando o evangelho, fazendo discípulos, você vai erguer pessoas que vão investir. Como? Com dinheiro, ou vão investir tempo ensinando outras pessoas, passando a mensagem ao qual você passou, fazendo discípulo, assim como você fez essa pessoa de discípulo. E quem é que vai ganhando corpo? O reino de Deus.
O reino de Deus vai se expandindo. Mas veja que antes do Antigo Testamento nós tínhamos homens maduros. Aqui nós temos homens crescidos, mas que estão iniciando na caminhada de fé. Mas aqui o Senhor, não é porque estão iniciando a caminhada de fé, que o Senhor não deseja que eles se voltem para Ele. Por isso é o significado de discípulo. É discípulo. Vai fazer aquilo que o mestre faz. Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui está fazendo discípulo, ou seja, se o filho se voltou para o pai e fez aquilo que o pai desejava, os discípulos vão fazer a mesma coisa. Porque esse é o desejo do pai. E aí depois você começa a ler novamente aqui embaixo, você vai ver que agora o Senhor ele começa a pregar aqui, falar sobre parábolas. E aí você vai ver a parábola do semeador. E aí que nessa parábola do semeador, você vai ver que tem várias situações em que o Senhor ele vai semear a semente, vários tipos de terra. E aí, irmãos, agora nós temos que ver qual é a terra que nós nos encontremos. Que tipo de terra que nós somos? Bom, primeiro, ele fala sobre uma terra à beira, a semente que é lançada, que cai à beira do caminho. Depois ele vai estar falando ali no versículo 12, tá? 8, 12. Mas eu sei que você não é essa terra na beira do caminho, por quê? Porque a terra na beira do caminho é uma terra onde ela está parada, onde o Senhor passou e essa terra não seguiu. Mas você seguiu a Jesus. Você segue o Cristo. Muitas pessoas já ouviram o Evangelho, mas não receberam. Ou receberam, mas ficaram por caminho, não quiseram. Essas são as pessoas, as terras à beira do caminho. Então eu sei que você não é essa terra. Só que também a Bíblia fala aqui no versículo 13 sobre a terra, a semente, quando ela cai no meio das pedras, ou até terras que têm muita pedra. Se você ver, quando a pessoa vai fazer um plantio, onde passa o arado na terra, você vai ver que quando tem muita pedra, fica ruim para o plantio. Precisa retirar essas pedras. Então, a terra, quanto mais limpa, quanto menos pedra tiver, melhor. Então, a terra misturada com essa pedra não vai dar certo. E aí, essa terra misturada com pedra, o que nos arremete? A mistura de hoje em dia. A mistura que há das coisas de hoje em dia. Então, não dá certo. Ah, mas a pedra é ruim? Claro que não. Mas cada coisa tem o seu lugar. A terra é boa para plantar semente. A pedra, ela é boa para quê? Para você construir a sua casa na rocha. Então, cada elemento precisa estar no seu devido lugar. Lá no Antigo Testamento, quando os homens sentiram sede, quando o povo sentiu sede, o Senhor providenciou água de uma rocha. E lá em 1 Coríntios, capítulo 10, se não me engano, versículo 4, eles falam que essa rocha era Cristo. Então, ali o Senhor se manifesta como um rocha, mas era o Senhor, ou seja, se voltem para o Senhor. Aqui também a Bíblia fala que o reino dos céus é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, a rocha é ruim? A pedra é ruim? Claro que não, irmãos. Porque essa pedra, essa rocha, ela aponta para o Senhor, ela aponta para o reino, mas ela tem que estar no seu devido lugar. Caso ao contrário, ela vai servir de pedra de tropeço, como é para alguns que não recebem a Cristo. E você pode ver que essa terra que tem pedra misturada, ela recebe a palavra, olha o que ela diz no versículo 13. Aqueles sobre a pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo e no tempo da tentação afastam-se. Estão compreendendo? Então, irmãos, olha só, na terra, o que dá o sustento é o que nós lemos aqui, raiz. Na terra é raiz. Agora, casa você faz na rocha. Você não vê aqui a Bíblia falando para fazer a sua casa na terra. Cada elemento no seu devido lugar. A pedra, nós vamos construir o que? A nossa casa em cima. Só que, irmãos, olha só, a Bíblia, né, nós já falamos aqui em alguns outros textos, que ela nos assemelha
nós como pessoas, como árvores, né? Árvores junto ao ribeiro, ou plantadas, né, junto ao ribeiro. Mas árvores. E a árvore, ela tem que estar plantada na terra. E essa árvore, ela só fica firme se a sua raiz for longa, se ela for bem esparramada, se ela tiver profundidade. Então, se nós somos tidos como árvore, veja só, não tem como eu edificar a minha casa sobre a rocha se antes eu não aprofundar as minhas raízes como árvore individual. Eu, como pessoa sozinho, eu não posso edificar a minha casa na rocha se antes as minhas raízes não estiverem profundas. Por isso que cada elemento tem que estar no seu devido lugar. Por isso que aqui a terra misturada com pedra não vinga. E aí o Senhor vai usar das situações, o Senhor vai usar dos arados, para quê? Para arar essa terra, para retirar essas pedras. As situações. Por quê? Porque nós estamos nos voltando para Ele. E toda a disciplina, toda a correção que o Senhor usa para nos limpar, para nos purificar. A palavra vem para nos limpar também, para nos purificar. Então, tem muitas coisas que, para eu construir, antes eu vou ter que tirar algumas outras coisas. Eu não posso construir algo novo com as coisas velhas, né? O Senhor ele usa um termo aqui na Bíblia sobre o odre, né? Você não tem como derramar um vinho, né, ou colocar um vinho novo num odre velho. Por quê? Eu não tinha entendimento a respeito do porquê que não dava para colocar. Mas o vinho novo ele acaba se expandindo, né? Ele vai fermentando, ele se expande. Então, se você pegar um odre que era de couro naquela época, você colocava dentro e o odre ele se expandia. Só que depois, se você colocasse um vinho novo naquele odre que já estava velho, como ele já estava expandido, o vinho novo ele ia expandir mais ainda a ponto de romper esse odre. Ele não ia suportar. Então, o que acontecia? Se perdia o vinho novo e o odre. Então, para eu fazer algo novo, eu preciso também de um odre novo. Ou seja, eu preciso arar minha terra, tirar as pedras, deixar as pedras para construir a casa. A terra eu deixo limpa para criar as raízes mais profundas no Senhor. Amém? E aí você vê um pouquinho mais para frente ali, no versículo 14, ele falando agora sobre espinhos. E caiu, e aqui caiu, né? Falando das sementes, né? A aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo adiante são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites. Cuidados, riquezas e deleites desta vida. Ou seja, não basta só limpar as pedras, não basta só organizar a casa, plantar na terra e edificar a casa sobre a rocha. Não adianta só fazer isso. Eu preciso ter cuidado com as coisas desse mundo. Porque se eu me deleitar ou ter cuidado somente com as coisas desse mundo, ou olhar somente para as riquezas, eu vou estar fazendo o quê? Sendo espinho. Lembra que o Senhor ele se dispôs de toda a sua glória para vir para a terra. Ele se desfez da sua glória. Ou seja, o Senhor ele lançou, ele retirou a sua coroa de ouro e vestiu aquela coroa de espinho. Irmãos, antes do pecado do jardim, não existia espinhos nem abrolhos na terra. Então aquela coroa de espinho era para nós. Então os espinhos aqui é o que é um fruto do pecado. Então quando ele fala aqui sobre espinhos, ele está falando sobre isso aqui. Cuidado, que esse cuidados, riquezas e deleites te levam ao pecado. E o pecado sufoca a palavra, sufoca a semente. Amém? Então isso também vai ser uma limpeza. E como é que nós fazemos isso? Simples, sendo lavados pela palavra. O Senhor ele vai usar das situações para quê? Para que quando eu quiser pecar, eu me volte para Ele. Quando eu quiser olhar só para as riquezas, eu me volte para Ele. Eu vejo que a verdadeira riqueza está nele. Quando eu quiser me deleitar, que eu me deleite no Senhor. Eu me volto para o Senhor. E com isso, eu não sufoco a semente que é plantada em mim. E aí, quando eu começo a criar essas raízes profundas, aí sim a minha casa começa a ser edificada sobre a rocha, porque a minha raiz está profunda sobre o Senhor. E aí depois nós vamos ver sobre a questão da boa terra. O que a boa terra faz? Gera fruto, porque é uma boa terra, está limpa.
Mas se essa terra voltar a ser contaminada, o que o senhor vai precisar fazer? O agricultor vai precisar trabalhar nessa terra, vai precisar arar a terra, vai precisar retirar as pedras, vai precisar tirar os espinhos, as ervas daninhas, vai precisar passar por um processo de limpeza, revirar essa terra para que esteja pronto para o plantio. Ou seja, o processo para que vocês se voltem a fazer aquilo que vocês foram chamados para fazer, ou seja, dar frutos. Dar frutos. Amém? Então aqui nós vemos outro processo. Lá em Amós, o Senhor trouxe uma correção para o povo, aqueles que já eram maduros na fé, trazendo uma direção. Voltem-se para mim. Eu dei um monte de oportunidade. Voltem-se para mim. Agora o Senhor envia o Filho. O Filho aqui nos dá a direção de um processo, amadurecendo os seus discípulos. E outra coisa que nós falamos na terça-feira é sobre nós confiarmos no Senhor. E aqui agora eu quero entrar um pouquinho nessa outra parte do texto, falando sobre os próximos passos seguintes de Jesus aqui através da ótica, né, de Lucas. Você vai ver que logo em seguida aqui, o Senhor ele nos deixa um texto para que haja uma libertação em nós, para esta época, principalmente. No versículo 21, ele diz assim: respondendo-lhe, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra e as praticam. Olha só, isso aqui para nós é libertação. Libertação, porque eu tenho certeza que muitas vezes, se você falar para muitos crentes esse versículo, eles manifestam. Ah, mas como assim? Eu vou desonrar pai e mãe? Irmãos, antes obedeça ao Senhor. Antes obedeça ao Senhor. Honrar pai e mãe não é fazer tudo que o pai e a mãe quer. Estou falando para os adultos, tá? Não para as crianças. Amém? Estou falando para os adultos. Fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Não quero que me entenda mal, porque senão daqui a um pouco vai ter um monte de criança desobedecendo os pais. Porque quando você vai honrar o honrar o pai está dentro dos princípios. E às vezes, dentro do princípio, você precisa falar a verdade. Porque nem sempre os seus pais vão concordar com o que você está praticando. E as crianças que estão na sala aqui, os jovens, os seus pais aqui já são cristãos, então vocês não têm desculpa. Os princípios que vocês cumprirem, os seus pais não vão se oporem. Então vocês não têm desculpa de dizer que vão fazer algo contra o que os pais estão falando ou estão fazendo. Mas aqueles que não têm os seus pais convertidos, importa você obedecer a Deus e falar a verdade. Amém? Por isso que ele deixou claro: o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e praticam, que fazem a vontade do Senhor. Amém? Seguindo. Aí você vai ver que agora o Senhor ele vai trazer libertação para um homem em uma cidade, o Gadareno, ao qual estava preso num ambiente terrível, e o qual o povo da cidade não estava nem aí. Por quê? Eles estavam preocupados com as riquezas, com os cuidados desse mundo. Por quê? Eles tinham ali uma criação de porcos, ao qual, na verdade, era proibido naquela região. Então, eles não estavam se voltando para o Senhor. Mas quando o Senhor chega, esse mesmo endemoniado vem ter com Jesus e é liberto. E aí você vai ver aqui, a partir do versículo 39, um pouco antes, eu acho que no 38, 39, você vai observar que o homem ele queria seguir a Jesus, depois dele ser liberto. Mas Jesus não permite. Ele diz assim, não, vai, volta para a tua casa e conta tudo o que lhe foi feito. Ou seja, essa libertação trouxe libertação não só para ele, mas para a cidade, porque ele saiu contando para as pessoas. Então o Senhor trouxe libertação ali. Ou seja, ele se voltou para o Senhor. Então, irmãos, aquele que se volta para o Senhor, aquele que obedece ao Senhor, ele acha a graça, ele acha a libertação, ele acha o favor, ele acha aquilo que ele precisa da parte de Deus. Inclusive, quando o Senhor fala lá no Antigo Testamento, quando Moisés questiona, não, mas quando o Senhor me enviar, quem que eu direi que o Senhor é? Ele vai dizer, né, o eu sou e me enviou. Só que aquele eu sou não é assim, eu sou o que sou. O que ele está querendo dizer é assim, eu sou o que você precisa que eu seja. O que você quer que eu seja para você? Você quer me ter como Deus? Eu sou o teu Deus. Você quer ter um Deus provedor? Eu sou o teu provedor. O que você precisa de mim? Eu sou. É isso, é nesse sentido. Você precisa de um pai? Eu sou o pai.
Você precisa de um exército, de um guerreiro para a batalha? Eu sou o Senhor dos Exércitos. É nesse sentido que ele está falando. Por isso ele está dizendo: voltem-se para mim, que sou aquilo que você precisa que eu seja. Aí, seguindo aqui, depois dessa libertação, depois desse processo, o Senhor encontra, então, uma situação com Jairo, né? Um homem tão relevante, um governador, né, da sinagoga, se encontra numa situação em que, olha que interessante, eu fico pensando, será que se a filha de Jairo não tivesse adoecido, será que Jairo teria se prostrado diante de Jesus? Será que ele tinha se voltado para o Senhor? Então, irmãos, toda situação que acontece na nossa vida, nós temos que começar a parar de dar chilique. Nós temos que começar a prestar atenção. Ei, aconteceu isso aqui, o que está acontecendo? Em que o Senhor está chamando minha atenção? Será que essa situação, será que realmente eu estou entregando na mão do Senhor? O Senhor está fazendo com que essa situação para que eu me volte para Ele. Jairo, irmãos, ele era o governador da sinagoga, provavelmente ele era um dos que ministravam, que ensinavam a Torá. Agora, como que um homem que ensina a Torá, como que um homem que está numa sinagoga vai se prostrar diante de um homem se não fosse ele reconhecer aquilo que Jesus era? Acontece a situação quando Jesus sai para ir para a casa dele, tem uma mulher que ocupa o Senhor, né? A mulher do fluxo de sangue. Versículo 43. Essa mulher do fluxo de sangue, Jairo poderia ter feito o quê? Meu Deus, é difícil de chegar nesse homem. E agora que ele vai lá salvar a minha filha, essa mulher chega para atrapalhar. Mas veja que a menina tinha 12 anos e recém tinha ficado enferma. Mas a mulher do fluxo de sangue já fazia 12 anos que estava enferma. Então, irmãos, isso aqui nos chama a atenção que mesmo você estando voltado para o Senhor, espere o Senhor te atender, porque de repente ele está atendendo alguém que precisa muito mais que você. Você não é o centro do universo. Se você está precisando, pense que tem pessoas que estão precisando muito mais. E não é porque o Senhor não chegou no tempo que você espera que ele não vai fazer aquilo que ele saiu para fazer. Aí o Senhor cura essa mulher do fluxo de sangue e vai para a casa de Jairo. Só que chegando lá, a menina tinha morrido. Ele disse assim: calma, calma, sem loucura, ó. Que nem diz a Fábio lá, como é que é? Chetmó, ó, não fale nada. Silêncio. Ela só dorme, ela não está morta. E o Senhor, então, traz, restaura, né? Faz com que o espírito volte para a menina. O Senhor deixou de fazer? Não. O Senhor fez. Mas olha só, nós falamos esses dias aqui numa mesa do café aqui, que olha como que acontecem os processos da nossa vida. E eu vejo que isso acontece porque Deus vai provando o nosso coração, para ver se realmente nós estamos voltados para Ele. Porque olha só, o Senhor ele pega os seus discípulos e vai ensinando. Daqui um pouco ele vai para libertar um homem, um gadareno. Daqui um pouco ele sai dali, se encontra com Jairo, mas no caminho ele encontra uma mulher. Ou seja, o Senhor ele, no caminho, ele vai ou não vai fazendo a obra dele? Agora, olha se não parece que cada situação dessa não é uma área da nossa vida. Por quê? Porque é assim, irmãos. Às vezes nós estamos presos, às vezes nós nos endemoniamos, e aí nós precisamos de uma libertação, aí o Senhor nos liberta. E aí, quando nos liberta, daqui a pouco vem uma outra situação que parece para nos derrubar. Alguém ficou enfermo. E aí você começa a orar: Senhor, cura, traz cura. E aí, no meio do caminho, quando o Senhor vai vir para curar, tem algum outro problema. Sabe o que é isso, irmão? É nós nos voltarmos para o Senhor e entregar todas as situações da nossa vida. Porque aqui, o gadareno é uma situação, essa mulher com fluxo de sangue é uma situação, e a menina é outra situação das nossas vidas. E será que nós temos apresentado todas as situações da nossa vida para o Senhor? Será que as situações da nossa vida estão voltadas para o Senhor? Ou vou reformular, será que as situações da nossa vida, será que estão aradas? Será que estão limpas? Será que estão purificadas? Ou o Senhor está usando dessas coisas para que o processo seja limpo, que a nossa vida seja limpa? Porque é assim, irmãos, é assim. Às vezes você tem uma conta para pagar e, meu Deus, e agora o que eu faço? Você ora, aí o Senhor te dá uma provisão, você consegue pagar aquela conta.
Aí um dia depois estraga o carro. Meu Deus, e agora? E aí você corre atrás daquilo e ora e batalha. Daqui a pouco o senhor envia a provisão, você consegue consertar o carro. Conserta o carro, daqui a um pouco o filho, filha, parente, pai, mãe, esposo, esposa, fica doente. Você diz, meu Deus, mas parece que é sempre uma luta. Irmãos, Deus está indo nas áreas da sua vida e Deus está curando. Mas lembra que nós falamos em alguns estudos atrás, Deus ele é luz. E quanto mais você se aproxima da luz, ele revela as trevas que há em você. Então não é culpa de Deus, ele está revelando aquilo que está na sua vida. E deixa ele arrumar no tempo dele. Mas o importante é que você volte a sua vida para o Senhor. Não faça como o Senhor deixou de exemplo lá em Amós, que o povo de Israel preferiu chegar diante do Senhor para ouvir: eu sou o Senhor, o Deus dos exércitos. Você quer ouvir isso, irmão? Hoje você não vai ouvir isso, eu sou o Deus dos exércitos. Mas você vai dizer assim, ó, lembra que eu sou o teu pai. E o pai disciplina e corrige, né? Açoita aqueles que ele tem por filho, aquele que ele ama. Então, irmãos, essa mensagem que eu quero trazer aqui para vocês hoje é para que tudo aquilo que vocês tiverem voltem para Jesus. Toda a sua vida, todas as questões precisam passar pela peneira, pela purificação, pela limpeza. Tem que passar pelos olhos, pela chama de fogo dos olhos do nosso Senhor Jesus. É um processo, é um processo. Amós, o Senhor deu várias oportunidades. O Senhor fez o povo passar fome. O Senhor não enviou a chuva para a colheita. O Senhor fez um monte de coisa e o povo não se voltava. Aqui o Senhor tá dando a oportunidade, gente. O reino do céu é semelhante a algumas coisas. E veja que se você não passar pelo processo, se você não passar pelo processo, essa semente que você recebe, ela te é roubada. Ela te é roubada. Então não permita não passar pelo processo e ter a sua semente roubada. Viva o que você precisa viver para o Senhor. Volte o teu coração para Ele. Coloque todas as tuas situações para Ele. E deixa que no tempo dele, Ele vai fazer. Claro que você não vai ficar parado sem fazer nada. Você vai tratar de quê? Se limpar cada vez mais, se purificar, se posicionar. Mudança de hábito, mudança de comportamento. Se você mentia, para de mentir. Se você enganava, pare de enganar. Seja justo, seja correto. Seja como os coaching falam, seja a sua melhor versão. E é verdade, irmãos. Vocês têm razão. Seja a sua melhor versão. Mas só a sua melhor versão tem que ser à luz das Escrituras. E para isso dói, porque há um processo. Nós queremos ser a nossa versão para ganhar dinheiro, mas ser a nossa melhor versão para ganhar pessoas para o reino, isso vai me custar demais, não é mesmo? Então que a gente possa ponderar as coisas, que a gente pondere as coisas, volte nosso coração para o Senhor. É necessário, irmãos, abrir mão de muita coisa para ganhar coisas mais excelentes da parte de Deus. Amém? E neste tempo o Senhor ele possa aprofundar as suas raízes e que as pedras que você tiver que retirar da sua lavoura, coloque ela num lugar que vai ser onde você vai construir a sua casa. Isso se chama organização. Amém? Pegue o seu pão, em nome de Jesus. Pegue o seu pão. Irmãos, olha só. Quando eu estava lendo essa semente que cai no meio das pedras, né, onde você vê uma terra com pedra, a terra aponta para nós, não é mesmo? E a pedra muitas vezes aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas me diz uma coisa, você pode comer pedra? Quem aqui consegue digerir uma pedra? Então, nós não podemos nos alimentar de Cristo como base. Eu estou falando nos alimentar. Nós podemos ter Cristo como base para todas as coisas. Mas nos alimentar de Cristo, nós temos que nos alimentar com o elemento correto, que é pão. Quem aqui consegue digerir pão e suco de uva? Agora sim. Agora me diz, Deus ele não é para nós aquilo que nós precisamos? Ele é rocha quando eu preciso edificar minha casa. E ele é um pão e um puro suco de uva quando eu preciso me alimentar e fazer parte do corpo dele. Então, que a gente use cada elemento e que a gente separe as coisas. Por isso que, irmãos, nós precisamos nos separar, nos limpar, nos posicionar. As coisas têm que estar no seu devido lugar nas nossas vidas, para que as coisas possam frutificar.
saudavelmente. Amém? Pai, nós queremos apresentar o pão nesta noite e te agradecer pelo corpo de Cristo, ao qual é representado por esse pão sem fermento. Nós te louvamos, Pai. Obrigado pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Todos os dias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado entendimento cada vez mais de que nós não somos dignos, não merecemos a tua presença, não merecemos, Pai, que o teu Santo Espírito habite nesse corpo de pecado, mas isso só mostra quem é o Senhor. O Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus bondoso, um Deus que faz tudo aquilo que precisa ser feito pelos seus filhos. Nós queremos consagrar esse pão, te agradecer, Pai, pelo corpo do teu filho que foi entregue na cruz e que nos gerou vida. Em nome do Senhor Jesus, podemos todos nós comer. Aleluia. Aleluia. Da mesma forma que nós nos alimentamos do corpo de Cristo, também vamos nos alimentar do puro suco da uva que representa o sangue de Jesus. O sangue que nos comprou, que nos lava, que nos limpa, que nos redimiu. E esse suco, esse sangue que nos deu acesso àquela porta estreita que a Bíblia diz, ele nos deu acesso. E que cabe a nós agora atravessar. Pai, nós te louvamos por esse acesso através do sangue de Jesus, por esse sacrifício perfeito e único, porque o Senhor nos entregou o seu Filho e nos deu a excelência do Senhor. Obrigado, Pai, por este sumo sacerdote eterno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Apresentamos esse suco e consagramos que ele continue gerando vida e transbordando através das nossas vidas, para a honra e glória somente do Senhor. Em nome de Jesus. Podemos participar todos. Glória a Deus.